Boa noite, queria agradecer a participação dos que vieram com interesse em conhecer Marília. Nós esperávamos um público um pouquinho maior, né? E o escritor no Brasil, infelizmente, ele sofre algumas coisas que lá fora não acontecem, né? A falta de divulgação muitas vezes ocasiona isso. Você faz uma pesquisa de 8 anos, você fica 8 anos pesquisando um personagem histórico praticamente silenciado, como o Guilherme costuma falar, e nós não encontramos público para ouvir o que a gente tem a dizer sobre esse personagem e sobre a pesquisa. Mas aí eu encontro algumas pessoas interessadas e quero agradecer muitíssimo a vocês, que aqui no Brasil a gente, além de escrever o livro, nós também temos a profissão de panfleteiro, nós somos obrigados a panfletar para poder angariar pessoas que possam vir assistir e possam vir ouvir falar um pouquinho da nossa historiografia. Bom, eu vou falar um pouquinho de como surgiu esse livro e como ele aconteceu. As fontes primárias em nosso país são extremamente escassas, como os professores sabem, como os professores conhecem. E aquele pesquisador que tenta encontrar alguma coisa sobre um personagem desconhecido tem uma dificuldade muito grande. E não foi diferente para mim escrever o livro sobre Marília de Dirceu, né? Algumas pessoas conhecem Marília simplesmente como a musa de Tomás Antônio Gonzaga e não faz a mínima ideia da importância que tem um personagem desse na nossa historiografia, né? O que me levou a escrever esse livro foi um fato interessante. Nos tempos de ginásio, eu lembro que a professora mostrou um livro didático, né, mostrando ouro preto. E pela primeira vez, eu fiquei de corpo presente, espírito ausente. Eu falei, nossa, que lugar bonito, deve ter uma história fantástica. E desde então eu passei a ler tudo sobre a Inconfidência Mineira, tudo sobre os personagens que compunham essa história. Mas não encontrava nada a respeito de Marília. Quem era aquela mulher? Quem era aquela musa que encantou um dos poetas árcades mais importantes da literatura mundial, não da literatura brasileira, mas da literatura mundial? Porque, para quem não sabe, o livro Marília de Dirceu está sendo publicado há quase 250, 260 anos até hoje. E é o livro mais lido em língua portuguesa, foi e é o livro mais lido em língua portuguesa depois dos Lusíadas de Camões. Então vocês imaginem, um livro de uma importância dessa, e até hoje a gente não sabe quem foi esse personagem, quem foi essa mulher que de repente encantou o desembargador da comarca de Vila Rica. Chegando aqui em Minas Gerais, há uns 10 anos atrás, eu comecei a vasculhar. Falei, não é possível que não tenha nada a respeito dela aqui. Vou em biblioteca, só encontro o livro Marília de Dirceu. Vou em sebos, só encontro o livro Marília de Dirceu. Vou em arquivos públicos, não encontro absolutamente nada. Eu falei, não é possível que não exista nada a respeito dessa mulher. E comecei um pouco mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo, e juntei uma coxa de retalhos sobre a vida dela. E o interessante é o seguinte, essa personagem era uma menina de 15 para 16 anos quando conheceu Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga chega a Vila Rica em 1782 com a função de desembargador, né? E para quem conhece Ouro Preto, não sei se todos aqui conhecem, a casa onde hoje é o Museu Tomás Antônio Gonzaga, né? Ela faz parede e meia com uma outra residência que tem um jardim no fundo, né? E essa casa pertencia a uma tia de Marília chamada Antônia Cláudia. E Marília ficou órfã muito nova, ficou órfã aos 8 anos de idade. E ela foi criada praticamente pelas tias Tereza e pela tia Cristina. E de vez em quando ela ia passear na casa dessa tia, né, brincar com os primos. Por essa época, o poeta, já vivendo na casa como desembargador, costumava passear pelo jardim, né? E num determinado momento, e aí eu digo no livro, alguns escritores, alguns historiadores se atrevem a dizer de que ele se namorou dela em 1782, logo da chegada dele. Eu não acredito nisso, porque ele chegou em dezembro de 1782
e até ele se entrosar com todo mundo, até ele ser conhecido, levava um certo tempo para se conhecer as pessoas e para ser apresentado. Então é bem provável que tenha chamado a atenção dele Marília em 1783, final de 83, início de 84. E aí, se você me permite, tem uma lira bonita que ele escreve naquela ocasião, que é a lira aonde é a primeira vez que ele encontra, né? E encontrando pela primeira vez, ele é observando através do muro pelo jardim, uma abelha pica o dedo dela, e nesse momento o poeta percebe Marília de Dirceu. Diz assim: em uma frondosa roseira se abriu um negro botão, Marília dourada ao pé lhe torcia com a branca mão. Nas folhas viçosas a abelha enraivada o corpo escondeu. Tocou-lhe Marília na mão descuidada, a fera mordeu. Apenas lhe morde Marília, gritando com o dedo fugiu. Amor, que no bosque estava brincando, aos ais acudiu. Mal viu a rotura e o sangue espargido que a deusa mostrou, risonho beijando o dedo ofendido, assim lhe falou: se tu, o tão pouco pranto desatas, dá-me atenção. É como daquela que feres e matas, não tem compaixão. É uma das liras mais bonitas escrita por Tomás Antônio Gonzaga. E lira o que é? Lira é simplesmente a poetização do cotidiano, a poetização do dia a dia daqueles poetas que transformaram a Arcadia num dos movimentos mais importantes da literatura brasileira. Mas então você foi pesquisando essas coisas meio... Quer dizer, não é uma pesquisa metódica que você decidiu, em certa época, eu vou escrever esse livro. Pelo que você está dizendo, é um livro que veio nascendo ao longo dos anos, desde o ginásio. O livro ele já tinha nascido, mas eu não sabia, né? Você só descobre que você consegue escrever alguma coisa quando você se atreve. O escritor é um atrevido, né? Eu me considero um escritor atrevido e demais até, porque esse livro não foi feito da maneira acadêmica. Eu fui fazer um curso de pós-graduação em História e Cultura Mineira, uma faculdade que eu não vou citar o nome, até para não comprometê-la, e eu tive, assim, uma negativa muito grande de escrever uma biografia, né? Você sabe que o acadêmico, e se há algum aqui que me perdoe, não gosta muito de biografia, né? Só que o acadêmico escreve para o acadêmico, para o aluno universitário. E eu queria escrever um livro para o leitor casual, para o interessado sobre o tema. Evitei colocar notas de rodapé, evitei colocar aquele monte de coisa chata, para que quando vocês lessem o livro, vocês pudessem se encantar com a história de Marília, com a história de Vila Rica. Eu enchi ele de fotografias interessantes, porque existe um feitiço, né? Todo leitor, quando lê um livro, ele gosta de ver aquilo que o escritor está contando. Gostaria de saber como que era a Vila Rica naquela época, como que eram as coisas, como que eram os objetos. Então, até inspirado um pouquinho no Eduardo Bueno, um dos maiores escritores de historiografia brasileira, ele costuma dizer: um livro de história sem figurinha não tem graça. E é verdade. Você pega um livro de história acadêmico, não tem figura. O que tem é um monte de nota de rodapé. E eu quis evitar isso. Estou tendo algumas críticas, né? Mas estou tendo também alguns elogios de alguns acadêmicos que já quebraram um pouco esse preconceito, né? Então o livro é isso, Guilherme, é uma coxa de retalhos que eu tentei trazer de volta a uma das maiores musas, a maior musa da literatura brasileira. Você mencionou a questão que é muito interessante realmente no seu livro, dos hábitos, que é importante quem está lendo o livro sentir que a cidade está viva, e realmente a gente vai lendo seu livro e às vezes parece que a cidade ganha vida, né, diante dos nossos olhos, e não quero que você entregue o ouro, não, mas só um aperitivozinho. Tem vários hábitos curiosos que você menciona, aquela história do pé de moleque, tem uma do cafuné que eu acho engraçadíssima, eu conto nas minhas aulas. É porque é o seguinte, quando você vai escrever uma biografia, a história de um personagem, é claro, você não pode isolar esse personagem, né, do movimento cultural que o cerca, do movimento político, da arquitetura, dos hábitos, dos costumes, da higiene.